bom com vocês? Então, nós estamos lá no ano já de 2025. Que rápido, né? Já chegamos aqui à primeira aula do ano. E é um prazer saber que você está nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia. E como é que foi aí? Já diz aí nos comentários como foi as festanças do final do ano, hein? Comeram bastante? Então, eu tô aqui abaixo de chá, né, gente? Porque a comilança foi grande. Agora tem que entrar na dieta, tem que fazer o quê, né? Final de ano é isso, né? Essa comilança. E é um clima tão bom, né? Passar o Natal com a família, com os amigos. Louvar a Deus por mais um ano, né, que se passou e mais um ano que está se entrando novamente. Então, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E nós estamos felizes de ter mais uma vez, né, mais um ano a sua companhia aqui no canal. Muito obrigada pela sua preferência, muito obrigada por estar aqui nos acompanhando. E vamos lá, que nós estamos com um trimestre novo, tudo novo. E, nossa, que legal, né? É tão bom, eu gosto tanto quando começa esse novos trimestres, novos temas. Tá certo que esses temas se repetem, mas não muda, se repete, pessoal, mas é a cada 2 anos se repetem. E a cada 2 anos tem uma rotatividade muito grande de crianças na nossa sala, né? Então, sempre entra crianças novas. E é claro que ainda continua algumas crianças de 2 anos atrás, continua sim, mas né, a gente agora vai relembrar essas histórias com elas, então isso é muito fascinante. E nós já estamos aqui com o tema, vamos lá, o título da lição, vamos lá. Aprendendo que Jesus é o Filho de Deus. Então a gente vai aprender toda a trajetória ali da vida de Jesus. Eu estava aqui lendo, né, a lição, acompanhando aqui a lição, então a gente vai falar ali desde do seu nascimento até a sua morte e ascensão ao céu. Então é toda a trajetória da vida de Jesus aqui nessa terra. Então olha quanta coisa para essas crianças aprenderem, falar sobre o nosso amigo Jesus. E hoje o nosso título da lição, né, a primeira aula aqui de 2025 tem por o título, né? O Papai do Céu fala com Maria e José. E vamos lá, deixa eu passar aqui o meu slide, texto bíblico. Nós vamos encontrar nos 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Em Mateus a gente se encontra lá no capítulo 1, do versículo 18 ao 25. E em Lucas, capítulo 1 também, do versículo 26 até o 38. E vamos passando aqui, mas quais são os objetivos dessa aula? Saber como se deu o início do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, a Maria e José. E compreender que Deus fala conosco de diferentes maneiras. Então, agora que vem uma sequência de várias coisas que eu preparei aqui para essa aula, assim, para esse começo de trimestre com as nossas crianças. Tem aí o convite especial, que você pode estar fazendo a impressão e dando para sua criança durante a semana, nos cultos, entrega para ela e pede para ela convidar um amiguinho para fazer parte ali da IBD com você, da sua aula bíblica. Então, vai lá, convida, bota essa criançada aí a convidar os amigos para eles estarem ali na igreja, isso é bem legal. E eles gostam, sabe? Eles gostam bastante disso. Deixa eu passar aqui o slide novamente. E agora já começou a sua aula, vamos imaginar aqui comigo, você já começou essa aula, você vai estar ali recebendo as suas crianças com muito amor, com muito carinho. Sempre que é começo assim de ano, né, até aquele momento que a gente tem que dar uma repaginada na sala, mudar algumas coisas, comprar alguns materiais novos, quem sabe fazer uma pinturinha na sala, mudar algumas coisas que é necessário, né, agora é um ano novo, então tudo precisa ser, né, ter uma aparência nova, uma cara nova, e assim, as crianças gostam disso, elas gostam de serem bem recebidas, bem acolhidas, e o ambiente que elas estão, isso é muito fundamental, também ser um ambiente acolhedor. Eu dou aula na igreja, é tão difícil, gente, eu também já dei aula na igreja, ali nos bancos da igreja, as crianças tinham que sentar tudo no chão para estar escrevendo ali em cima do banco, porque não tinha uma sala adequada. Mas isso não foi, né? Não foi um impedimento da gente não conseguir fazer algo a mais. Então a gente sempre levava assim um tapete, um vasinho de flor, alguma coisa para deixar aquele ambiente da igreja um pouco mais acolhedor e mais assim com carinha de criança. Então isso era muito legal. Então
Sempre vai ter barreiras, sempre vai ter obstáculos, mas a nossa força de vontade é o que faz toda a diferença, né? Então, se eu for olhar para o tamanho do problema, porque a minha sala não tem estrutura, porque eu não tenho ajuda do pastor, porque não tem... Se a gente for olhar sempre para os problemas, a gente nunca faz nada. Quem olha para o tempo não semeia, né? O que a Bíblia diz. Então, a gente tem que ter fé, ousadia e ir atrás, porque o Senhor, Ele abre tantas portas, Ele faz tantas coisas. Nossa, eu tenho tanto testemunho assim da gente não ter, de eu olhar para minha companheira assim de ministério, olhar para ela e uma noite eu me lembro, acho que aquilo ali marcou o meu coração, nunca vou esquecer daquela experiência. De eu olhar para ela e ela dizer assim, Jamile, isso é loucura, a gente não vai conseguir, a gente não tem. E a gente olhar para, nós estávamos na rua e olhar para o céu e eu dizer para ela, tá vendo essas estrelas? Olha lá, dá para contar. E eu me lembrei ali como Deus falou com Abraão, né? Eu falei assim, ó, assim como tem essas estrelas no céu, a gente não consegue contar. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Nós temos que viver por fé. E o Senhor, Ele é responsável por essa obra. E dava tudo certo. Na hora assim, dava tudo certo. E a gente ficava depois, né? Passa aquele apuro, aquele aperto. Passa e a gente via assim, nossa, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abria a porta onde não tinha porta. Deus fazia coisas que nos deixavam admirados. E esse é o mesmo Deus que está aí na sua classe, está na sua vida. E Ele é o Deus que não mudou e Ele faz. Depende tudo da nossa fé. Também da nossa disposição e nos colocarmos na presença do Senhor e deixar, né, ser usada por Ele. Então, não fique triste aí se você não tem condições, se você não tem uma sala adequada. Faça tudo conforme a sua limitação, mas faça com amor, faça com carinho. Às vezes, um vasinho de flor já dá toda aquela diferença naquela aula. Então faça, prepara. Tem que estar levando as coisas para cima e para nossa, a gente andava nas estradas com bolsa para cima, depois tem que desmanchar tudo, levar tudo embora de novo, mas não tem importância. O fato da criança chegar e ser bem recebida, acolhida e ver que o ambiente está diferente fazia toda a diferença. E é assim que Deus vai trabalhando. E eu fiz ali também essas plaquinhas para você bater foto. Depois faça aquela sessão de foto, manda ali para os pais, né, aquela sessão de foto. Uma dica que eu deixo para vocês, que eu sempre dou deixando essas dicas assim para vocês, eu tenho 10 crianças, vou bater foto das 10 crianças. Bate, não deixa uma criança de fora. Nenhuma criança, por mais que ela não queira bater foto, mas pelo menos pega ela de relance, sabe? Ela tá lá intertida, bate porque tem crianças realmente que não gostam de bater foto e que fogem da foto. Pega ela meio de surpresa, assim, quando ela não tá esperando, mas ela tem que aparecer. Todas as crianças precisam ter uma foto. Não bota uma foto assim, isolada, tal e tal. Agora, no grupo dos pais, você pode estar colocando fotos com todos juntos e tal, mas se você, vamos supor, tenho 10 crianças, 20 crianças, não vai botar 20 fotos no grupo dos pais, porque vai encher a memória, então isso é muito ruim, tem pais que não gostam disso. Então você tem a foto do filho, manda no individual para os pais, vai lá, vai mandando, e isso vai deixar eles bem felizes, mas não deixa de bater foto. E essa plaquinha está dizendo, né, vou participar de mais um trimestre abençoado. Coloca um palitinho de churrasco atrás e faz ali, você pode também estar montando um cenáriozinho, usa a sua criatividade que vai dar tudo certo. Vamos lá! E o que eu fiz aí também, um relógio, pessoal, você pode estar recortando esse relógio e tá botando ali tipo um punhozinho de EVA, embaixo você pode estar amarrando uma cordinha, você pode estar botando com uma fitinha e ali nesse relógio ele está marcando, está dizendo, né, eu estava contando as horas para te ver. Olha, escola bíblica, seja bem-vindo, eu estava contando as horas para te ver. Daí a criança vai sair embora com aquele relógio bem grandão no pulso e, nossa, isso é bem legal. Eu já fiz ele 6 por folha, para ele ficar bem grandão, para ficar um destaque bem grandão, para botar no pulso ali para a criança e ela vai ficar bem feliz. Ainda mais essa faixa etária, que eles gostam de tudo, desses tipos de coisas. Vamos lá, o que tem no Drive? Tem a conclusão da aula de hoje, que depois da aula você pode estar enviando no grupo para os pais. E também tem ali um cartazinho, né? Vários cartazinhos no Drive, tem um monte ali que você pode estar mandando durante a semana para lembrar os pais que naquele dia tem aula bíblica. Vamos lá?
E falando ali de acolhimento, ali tem um molde de daqueles braços de espuma, sabe? Que você pode estar acolhendo a sua criança, a pessoa cantar um corinho bem legal, você está abraçando a sua criança com aquele braço de espuma. E eu também deixei um molde desse braço de espuma, se acaso você queira fazer. Tem também aquelas mãos gigantes. Tem também lá no Drive para você estar fazendo aquele momento acolhedor com a sua criança. Ou ela vai chegando na sua sala, você deixa alguém ali recepcionando com aqueles braços bem grandão, abraça, faz aquele momento bem caloroso com o seu pequeno. Vamos lá. Agora vamos falar aqui do panorama. O panorama esse trimestre, ele tá um pouquinho diferente. Há 7 anos gravando aula e agora eu tentei mudar um pouquinho desse panorama. Então, embaixo vai estar falando o título da lição. Ali é uma florzinha. O que eu pensei? Fazer um jardim na nossa sala. Olha, você pode estar botando ali na sua parede. Eu não consegui fazer impressão hoje. A nossa impressora aqui deu um problema. A gente não conseguiu usar a impressora hoje. Senão eu ia fazer ali para mostrar para vocês como que ficaria. Você vai pegar ali uma fita adesiva. Deixa eu pegar aqui, acho que eu trouxe aqui. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, uma fita adesiva. Você com essa fita adesiva transparente, você vai estar colando em cima da flor. Ali daquele miolinho da flor, você vai estar colando ali. Porque no miolinho da flor agora, eu coloquei o assunto da lição. A gente sempre está falando do título da lição, né? Agora a gente vai estar falando do assunto também da lição. Então, você vai estar botando ali, botando fita no miolinho da flor. Aí você vai pegar uma tinta, essa minha tinta aqui é tinta preta de tecido, mas você pode pegar uma tinta guache também e pinta ali só o miolinho. Espera secar. Depois que secar, você vai pegar toda a aula, todas as suas florzinhas vão estar com o miolinho preto tampado. Porque toda a aula você vai estar falando do panorama e você vai colocar uma moedinha, alguma coisa assim que seja mais firme, você vai lá raspar o miolinho da flor, vai ficar tipo uma flor raspadinha. Você vai raspar o miolinho da flor e ali vai estar falando sobre o assunto da lição. E que o assunto da lição dessa aula agora é falar. Porque Deus falou com Maria e com José, né? Tanto em sonho quanto usando o anjo Gabriel, né? O mensageiro, para falar com eles. E qual era esse assunto tão importante que Deus tinha para falar com eles? Então, o que vocês vão estar abordando com a sua criança? Então, crianças, olha só, tá todas as suas florzinhas lá no seu quadro, na sua parede, ou você pode toda semana estar colocando uma florzinha, elas vão estar lá com o miolinho tampado, né, ali com a tinta. Então você vai estar dizendo, crianças, olha, hoje a nossa aula a gente vai estar falando, deixa eu pegar aqui, como você sempre faz, né, sempre está falando o título, que é o Papai do Céu fala com Maria e José. E qual é o assunto dessa aula então? E ali você vai estar raspando ali com eles, ou pedindo para cada aula uma criança estar raspando, e vai estar ali o assunto, né, que essa primeira aula é sobre falar. Que Deus falou, que assunto era esse tão importante que Deus tinha para falar com Maria e José. Então ali você já vai estar fazendo uma indagação com a sua criança, deixa ela pensar que assunto que seria esse. Agora, na próxima semana vai ser sobre salvação, porque a nossa aula vai falar sobre salvação. Aí na aula 3, a nossa aula já vai falar sobre louvores, né? Então olha que legal, ali depois você vai estar falando ali com as crianças, né? Que os pastores, né? Os anjos louvaram a Deus. Olha que cada aula é bem legal e agora eu coloquei ali o assunto de cada aula no miolinho das flores. E vamos lá, como você já sabe também tem um plano de frequência, sempre a primeira aula tem muita coisa, né? O plano de frequência e também eu deixei aí para vocês cartazes que eu sugiro a você, se for fazer essa ideia, amplia no papel A3, que ele vai ficar maior. Então, esse aí a gente fez no trimestre passado aqui na nossa igreja e deu muito certo. E a gente vamos retornar novamente porque as nossas crianças gostaram muito. E nós trabalhamos com as nossas 2 classes, tanto os juniores quanto do jardim de infância. A gente trabalhou esse projeto aí que seria memorização de versículos e para as classes do jardim de infância, quem trouxe a Bíblia hoje? E você também pode trabalhar com as duas folhas juntos, né? Os 2 projetos juntos, porque
Nosso versículo essa semana vai falar sobre, mas Jesus respondeu, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem. Então, o que a gente faz? Durante a semana, já no começo da semana, a gente já coloca esse versículo num grupo dos pais. E as crianças precisam decorar. Chegando na aula, a criança que decorou vai ganhar um xizinho ali nos quadrinhos. Nos quadrinhos coloridos, a gente coloca o nome da criança. E nos outros quadrinhos, a criança que decorou vai ganhar um xizinho ali. A criança precisa falar e ganha um xizinho. Agora, a criança que trouxe a Bíblia, também lá no outro painel, também vai ganhar um xizinho. Então, se você trabalha com as classes muito pequenininhas, tipo um jardim de infância, quase um maternal, elas já têm mais dificuldade para decorar. Então, você usa só quem trouxe a Bíblia. Se você tem uma classe mista, já usa os dois, porque isso é bem interessante. E isso ajuda a criança, empolga a criança a querer participar, porque ela gosta de ser desafiada. E aqui na nossa igreja deu muito certo. As crianças traziam a Bíblia, as crianças decoravam os versículos bíblicos e elas vinham já toda animada para fazer isso, que elas queriam ali ter o nomezinho delas no mural que elas estavam participando. E depois do trimestre, nós presenteávamos até o 3º lugar. Então, foi bem legal. A gente fez aqui a nossa premiação antes do Natal. Então, foi bem legal e algo que deu muito certo. E eu aqui sugiro que você também faça na sua igreja, porque incentiva muitas crianças a estarem memorizando o versículo e também levarem a Bíblia para a igreja. Vamos lá? Tem aí também, agora começo de ano, as regrinhas, sabe? Tem aí as regrinhas. Na casa do meu amigo, a igreja é a casa do meu amigo. Então, eu não posso ter um mau comportamento na casa do meu amigo. Para isso, eu digo não. Mau comportamento, não. Tem também aí esses círculos que você pode estar botando num palito de churrasco. De um lado ali, ó. A imagem do outro lado. Desobediência na casa de Deus, diga não. Mentiras na casa de Deus, diga não. Então, você pode estar deixando tudo na sua parede exposta. Quando tiver um caso assim, você só aponta. Olha o que está dizendo lá. Mentiras na casa de Deus, diga não posso fazer isso. Eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita em mim, né? E tanto na casa de Deus quanto em qualquer lugar, a gente não temos que ter bons comportamentos. Então, são regrinhas para uma boa convivência dentro de sala de aula e isso é bem interessante. Vamos lá, versículo. Mas Jesus respondeu, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. E se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Vamos passar aqui. E o que eu fiz aí? Plaquinhas com algumas palavras e algumas imagens que a criança gosta de pensar. E ali ela vai criando o próprio versículo bíblico, né? Mas, que bonequinho é aquele? Jesus. Então, o que está dizendo? Mas Jesus respondeu. Aquele emoji ali, todo sorridente, que emoji é esse? Feliz, professor, ou tá contente? Vocês vão chegando mais próximo do versículo, né? Então, quer dizer o quê? Que aquele emoji contente ali, feliz, quer dizer então que ele está feliz, que ouvem a mensagem. Então, olha que legal, você trabalhar com essas imagens com as crianças, você vai mostrando, deixa que eles vão ali pensando qual seria o versículo todo completo, substituindo essas imagens por palavras e vai ficar super top, gente. Eles gostam bastante. Claro, depois você vai lá na sua Bíblia e vai ler com eles a referência e deixa que cada um que queira ler tenha a oportunidade para ler. Para a história bíblica, eu deixei lá no Drive moldes de toda a história bíblica. Então, essa história bíblica vai falar de Jesus, dos pastores, os reis magos, né, que é a nossa aula 4. Então, até a aula 4 tem todos os visuais que eu fiz ali. Eu não consegui trazer aqui para vocês, até porque eu vou contar para vocês, eu já doei todos esses materiais. Mas assim, ó, tá todos os moldes, passo a passo, tudo certinho lá no Drive para você, tudo feito de EVA, desde Maria, tem os anjos, tá tudo direitinho, tudo tá tão bonitinho. Vai lá, dá uma olhada que até a aula 4 você tem material lá no Drive, na aula 1, tá lá no Drive, para você confeccionar os materiais para essa aula. E o que você vai estar falando ali, né? Sobre que mensagem era essa que o anjo veio entregar para Maria? Qual seria, né? Deus usou esse anjo
para falar com Maria que o Salvador ia nascer, e Deus também falou com José. E a gente vai estar ali concluindo essa história com as crianças dizendo, né, que Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus falou com Maria usando um anjo. Deus falou com José usando em sonhos. Deus também pode falar com a gente, né? Em sonhos. Se Deus achar por bem mandar um anjo, Ele vai mandar, mas Deus fala com a gente através das pessoas. Deus fala com a gente através da Bíblia, através dos louvores. E ali você vai estar lembrando com eles formas de como Deus vai falar com a gente. E pergunte para a sua criança se ela já ouviu Deus falando com ela através de alguma dessas formas. Que forma Deus falou com elas, né? Através de pessoas, através de uma profecia, num culto. Como Deus falou com elas? Pela própria Bíblia em casa, orando. Ela já escutou mesmo a voz do Papai do Céu? Fala as suas experiências também, que é muito importante. Você é um exemplo vivo para a sua criança. Fala a sua experiência. Como foi que Deus falou com você? Como você já ouviu a voz de Deus? Então ali você vai ter aquela conversa com o seu aluno, né? E assim você vai estar entrando ali no miolinho daquela flor, ali do assunto da lição, que é sobre falar. Deus fala. E como é que Deus já falou com a gente, né? Como Deus falou com você e como é que Deus pode falar com essa sua criança? Deixe ela com vontade de ouvir a voz do Papai do Céu. Uma vez eu estava falando para os meus alunos sobre isso, aí teve uma mãezinha, que falei, né, como Deus já falou comigo. Deus já falou comigo de várias formas. Eu já cheguei a ver, assim, as vestes de Jesus, já escutei a voz dele falando comigo. E eu contando isso para nossas crianças, no outro dia uma mãezinha me manda mensagem e falou, Jamile, o que tu conversou na sala de aula com teus alunos, o meu aluno chegou em casa e falou para mim assim, mãe, eu também quero ouvir Deus falar comigo como falou com a professora. Mãe, eu queria tanto como Deus falasse comigo. Então assim, através do meu testemunho, entrou uma semente no coração daquela criança, dela querer também ouvir a voz de Deus. Então seja você também esse canal de bênção, né? Esse exemplo para os seus alunos. Vamos lá, ficção da aprendizagem. E temos também oficina criativa. São os bonequinhos ali que você vai estar fazendo com rolinho de papel higiênico com seus alunos. E tem todo o passo a passo e a lista ali de materiais que vocês vão precisar. Quem sabe fazer uma atividade diferente? E vai estar falando ali sobre o tema da nossa aula. Lembrancinhas, é uma casinha, olha que bonitinho. E também tem ali um porta-lápis que está falando ali, pinte seus dias com alegria e diversão. E tá ali, tem um lápis, né? Você vai pegar uma caixa de lápis colorido ou uma lápis de escrever, só coloca ali embaixo, como tá ali no exemplo, e vai ficar bem bonitinho. Então, professores, essa foi mais uma aula e semana que vem nós estaremos aqui de novo. Que Deus abençoe muito a sua vida e até lá! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.